O Pensa e Creia de hoje tem uma questão ligada à identificação da família de Caim, já que Adão e Eva geraram Caim e Abel, de onde vieram os filhos de Caim. Eu creio que essa questão está mais ligada à identificação, não dos filhos de Caim, né? Porque os filhos de Caim vieram da relação de Caim com a sua mulher, né? Diz ali em Gênesis 4, verso 17, conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque, e ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Quer dizer, aqui diz que conheceu Caim a sua mulher. Eu creio que a questão levantada é a seguinte: quem é essa mulher de Caim, né? Já que havia só uma família, havia só Adão e Eva e geraram Caim e Abel, de onde veio a mulher de Caim? Né? Na verdade, essa é uma questão, não é uma questão incomum, é uma questão que muitas pessoas fazem, é uma perplexidade, né, que a Bíblia não responde, a Bíblia não nos esclarece de onde veio a mulher de Caim, e nós só podemos deduzir, especular, a partir do que a própria Bíblia está dizendo. Só havia uma família, só havia um casal, só havia Adão e Eva. E todas as pessoas que existiam vieram de Adão e Eva. Ou seja, a mulher de Caim veio de Adão e Eva. É a especulação, é a dedução que nós podemos fazer a partir daquilo que a Bíblia diz. Até porque Adão e Eva não geraram apenas Abel e Caim. Né? A Bíblia diz lá em Gênesis 5, versos 3 e 4... A palavra de Deus fala: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Quer dizer, depois que ele gerou a Sete, ele já tinha gerado Abel, já tinha gerado Caim, depois que gerou a Sete, gerou filhos e filhas e viveu 800 anos. É óbvio, então, que a mulher de Caim era irmã dele. É isso que nos choca, né? Porque como é que Caim poderia se casar com a sua irmã? Porque nós pensamos com as categorias de hoje, né? com os valores morais que nós temos a partir da construção das famílias. Mas nós temos que entender que a primeira geração, que o primeiro casal, não tinha essa mesma percepção, a mesma compreensão das coisas que nós temos hoje, não compreendiam as coisas da mesma forma que nós. E até porque era uma necessidade. Se aquele primeiro casal não gerasse filhos e filhas que se casassem entre si, não haveria perpetuação da espécie. Era uma necessidade para que a espécie fosse perpetuada. Ainda que seja estranho para nós que isso tenha acontecido, não tinha como ser diferente. Se toda a humanidade começou de um casal, os demais teriam que surgir desse casal. E para que surgissem desse casal, os seus filhos teriam que casar entre si. Mas nós temos que entender a realidade de Adão e Eva é muito diferente da nossa. Adão viveu várias gerações, centenas de anos. E os filhos não conviviam entre si, todos os filhos não conviviam entre si. Um filho podia ser de uma geração, outro filho de uma outra geração. Ele pode ter gerado um filho com 30 anos, depois um filho com 70. Aqui diz que ele gerou 7 com 130 anos. Quer dizer, o texto fala que Adão viveu 130 anos e gerou um filho, aqui em Gênesis 5, verso 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Quer dizer, antes disso, ele gerou filhos e filhas. Mesmo no século XX, nós temos casos de casais que têm mais de 17 filhos. Você imagina um homem que viveu mais de 800 anos, quantos filhos gerou? Né? E esses filhos não tinham o contato de irmãos que nós temos hoje. Eram filhos de uma geração, um podia ter 35 anos, outro podia ter 14 anos, outro 15 anos. Não havia o mesmo tipo de convivência familiar, o mesmo tipo de núcleo familiar que nós concebemos hoje. Eram pessoas que pouco conviviam entre si, muitas vezes, né? Muito distantes em idade, provavelmente até o Caim já tivesse saído de casa quando ele voltou e casou com uma de suas irmãs.
que provavelmente ele não, com a qual provavelmente ele não tinha convivido antes. Enfim, tudo isso é especulação, porque a Bíblia não esclarece, nós só podemos deduzir e entender que tinha que ser dessa forma, quer dizer, eles tinham que se casar entre si, porque se não, isso não acontecesse, não haveria perpetuação da espécie. Pense e creia. No nosso próximo programa, nós vamos responder essa pergunta que se encontra na tela, e eu gostaria de pedir a você que você enviasse a sua pergunta. Nós estaremos aqui trabalhando para esclarecer as suas dúvidas. E é tão bom a gente poder juntos estudar, e meditar, refletir e responder as perguntas que você faz. Pense e creia.